para a glória do Senhor, capítulo 5. Louvado Deus, aleluia, Senhor Jesus. No capítulo 5, versículo 24 da palavra, culto compreende e consiste as irmãs, né? Culto das irmãs, glória a Deus. Já sentimos grandemente a presença do Senhor nessa noite, louvado Deus. Se o culto aqui acabasse, com certeza eu já iria de volta para casa, ao meu lar, em paz, contente, alegre e cheio, porque aqui o Senhor Deus já visitaram o meu coração, amém? Amados, e o versículo 24 do capítulo 5 de Deuteronômio diz assim a palavra do Senhor, palavra bem conhecida: e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Amém, amados? Amém. Quem tem o seu assento, assim faça, para a glória do Senhor. Tragamos ali também, na obediência do pastor do ministério, pastor presidente, nosso bom pastor Geraldo, tragamos um abraço e a paz do Senhor, viu, pastor Luiz, da parte dele, para os amados, a igreja, o pastor, todos os amados pertencentes a essa igreja. Mas, amados, glória a Deus, eu estava pensando e estava meditando no meu canto ali, nas oportunidades que essa se seguia nesta noite, e eu entendia que o Senhor Deus estava trabalhando, que o Senhor Deus ele estava movendo, que o Senhor Deus ele estava fazendo coisas grandes, porque nós compreendemos que o lugar que o Senhor Deus não habita, então fica difícil. É difícil para as nossas vidas, já que um dia enfrentamos de labuta, um dia de cansaço e fadiga, vir a uma casa ou uma congregação, como assim se diz, e de repente não nos encontrarmos o Senhor dentro dela. Nós sabemos que assim, aleluia, nós encontramos muito lugar, que não é o caso desta casa e desta igreja, mas que muitas das vezes nós encontramos por aí. Então, em situação, amados, como essa, não compensa nós sairmos do nosso lar, não compensa mais nós sairmos de nossa casa, de nossa residência, mas quando vamos com o nosso coração voltado ao Senhor, quando nós colocamos o intuito e o propósito de adorar e bem dizer santo nome do Senhor dentro da congregação, e quando impactamos dentro dessa congregação os nossos pés e encontramos o Senhor como aqui nós encontramos, então nós ficamos felizes. Então, quando nós encontramos o Senhor Deus e como aqui nós encontramos, nós ficamos felizes, nós nos alegramos, porque aqui então o Senhor Deus ele já renovou e muito mais há de renovar as nossas vidas, porque aqui já sentimos o toque dele, não por muito falar, não por muito louvar, mas sim por muito adorar a presença dele. Nós compreendemos que nesta noite aqui, ele já ao dos céus estendeu-se as suas mãos, ele já que mandou uma grande comitiva angelical, e comitiva essa com suas bandejas e prateadas, igreja, mas por que pregador? E para aqui trazer, nós entendemos assim, para aqui trazer segundo a medida recalcada, transbordante e sacudida mediante a petição de cada irmão, naquilo que consiste. Os irmãos assim creem e podem levantar suas mãos e glorificar o seu nome do Senhor Jesus. E amados, nesta situação, irmãos, e nós compreendemos que nesta situação nós estamos vivendo nos dias de hoje, dentro da casa do Senhor, quando Jesus disse que os dias já estavam abreviados, mesmo os seus dias. Então nós começamos a entender que a igreja está passando por uma situação difícil, está passando por uma situação estreita, e nós entendemos que a atitude do homem de Deus não passou, e toda a sua comissão de frente os obreiros a saber, e logo em seguida a igreja é de se preparar, é de se voltar com certeza, com mais graça, com mais garra, com mais poder mediante a obra do Senhor. Houve-se um dia dentro da casa de Israel, aquela comunidade, aquele povo do Senhor Deus, desde a fundação do mundo,
naquele Egito. O Senhor Deus nos seus dias, ele sentia-se, aleluia, o desejo da amizade de Abraão. Ele sentia-se nos seus dias o desejo da obediência de Abraão. O Senhor Deus, ele sentia, amado, nos seus dias o desejo da renúncia de Abraão. Então houve-se um tempo em que se resumiu a 4 gerações, em que cujo ali estava se acabando o seu tempo do cativeiro. Estava acabando o tempo em que José, mediante as 70 almas cativas no Egito adentro, mas que quando entrou pelas portas da frente. Mas depois de 430 anos, irmãos, agora o faraó da época já não via mais aquela comunidade que não mais 70 almas, que mais agora já 3 milhões de pessoas. Já não havia agora aquela mesma situação de adentrar pela porta da frente, mas agora tinha que passar-se pela porta do fundo. Agora já não era tido como amigo, mas agora já era tido como escravo. E nós bem compreendemos que o escravo, ele não compreende, não conhece os nomes, os desejos do seu Senhor. O escravo somente ele tem que trabalhar, o escravo ele tem que somente produzir e assim fazer o gosto do seu Senhor. E diz-nos a palavra que Deus toca os céus, ele se lembra de um tempo que ele havia determinado para então cessasse o cativeiro. E Deus agora no alto dos céus, ele lembra consigo da sua eternidade, que naquele tempo agora o Senhor Deus teria que dar um fim basta naquela grande situação e de uma calamidade tremenda em que cujo faraó estava escravizando sem ímpeto e sem dó o seu povo. E como agora, amados, Deus olhando para a terra, e como agora Deus ele capacitar, e como agora Deus ele escolher, e como Deus agora lhe chamar um homem para que esse homem viesse ir à frente com o povo. Eu disse aqui que ele sentiu esse sentimento e desejo da amizade do patriarca Abraão. Ele sentiu o desejo agora da audiência do patriarca Abraão também. Ele também sentiu-se o desejo, aleluia, e da reverência, e da humildade, da simplicidade, aleluia, e também da renúncia do patriarca Abraão. E diz-nos a palavra que dentro de uma casa, que cujo varão chamava-se Arão, e que cujo a mulher chamava Joquebede, e que cujo 2 crianças já habitando ali, Arão e Miriam, o Senhor Deus começa a lhe tratar. Ele começa a se ver, e que a semente cujo ele havia lançado no coração, no sentimento do ventre daquela mulher por nome de Joquebede, ali sim poderia dar fruto e poderia dar uma grande situação e condição e para o povo. Então Deus começa a se trabalhar, e Deus começa a se moldar mediante e mesmo a gravidez de Joquebede. E diz-nos a palavra que prestes Moisés a nascer, que ainda nem nome tinha, e que ainda nem título tinha, que ainda nem conhecido tinha, mas sem ter conhecido de Deus, aleluia, dos anos que seguiria na face da terra. E diz a palavra do Senhor, e que o inimigo já conhecendo também o grande tratado e trabalhar da parte e de Deus segundo aquele homem por nome de Moisés, que se seguiria, nasceria e que daria muito fruto, e colocou e plantou dentro do coração de Faraó, matasse todas as crianças recém-nascidas. Observa o tempo, observa como que é o Satanás, e dentre as nossas vidas, quando Pedro, no capítulo 5, ele disse, e que temos que estar atentos, porque o nosso adversário Satanás, ele anda bramando como leão, procurando alguém que possa agora tragar. Nós entendemos também que naqueles dias o Satanás, ele adentrou dentro do coração de Faraó e disse: mata, extirpa, arranca, porque nascerá um aí e que com certeza libertará Israel. Mata esse. Mas quem disse, amados, quem disse, igreja, que os planos e os intentos de Satanás podem esses interferir na obra de um crente cheio na face da terra? Não vai interferir, não vai interferir. O inimigo ele pode até se levantar, o inimigo pode até se arquitetar, o inimigo pode até bolar um plano, uma situação, mas o Senhor Deus, cuja face a igreja bem presente é que serve, esse Senhor Deus tem criado uma barreira
nem mandinga alcança na igreja, porque a igreja, primeiramente pelo sangue de Cristo, está lavada. E se a igreja se entende e glorifica e exalta o santo nome do Senhor. E é nessa situação, passa-se os dias, passa-se os meses, e o inimigo havia já arquitetado o plano, e Joquebed naqueles dias, já compreendendo que Faraó havia lançado todo aquele plano, e que todas as crianças já estavam morrendo ao fio da espada. E quando aquela criança nasceu, e logo no coração da mãe Joquebed, e no coração do pai Irão, e logo se estribou dizendo, aleluia, e logo já se estribou dizendo: mas o que faremos então, esposa? E o que faremos então, esposo? Porque com certeza Faraó descobrindo e que você deu a luz, e com certeza também tirará o nosso filho. E diz-nos a palavra que surge uma ideia, e que surge uma revelação da parte de Deus, e sempre no coração do casal, sim, e vamos perturbar uma cesta, e vamos perturbar esta, e vamos colocar o menino e de água abaixo, e há de ser que o Senhor Deus Todo-Poderoso estará agora guiando com as mãos fortes, onipotentes, esta cesta cujo a nossa criança estará dentro dela, e que nada e nenhuma situação há de acontecer. Essa igreja entende e glorifica o santo nome do Senhor. E diz-nos a palavra que ele se fez. Aquela mulher tomou-se aquela criança com muito medo, porque Faraó estava marcando talvez nas casas da sua vizinhança, do seu quarteirão, e agora não querendo, porque nós compreendemos que só mãe desnaturada que agora despede seu filho, a sua criança. Ao contrário, não. Uma mãe que agora tem uma experiência de 9 meses, e com a criança dentro do seu ventre gerando, e essa mesma mãe sentindo os toques daquela criança, e a sua barriga volumasse dia após dia, e com certeza não queria despedir e da criança, mas Deus disse: Joquebed, despede Joquebed, porque eu colocarei ele em boas mãos, igreja do Senhor. Essa igreja entende e glorifica o santo nome do Senhor. Aleluia. Você não está vencido, a guerra não para por aí. O Senhor logo ali tem uma grande faixa de campeão para lhe colocar sobre o seu peito, ele propriamente, ele colocará essa faixa no seu peito e dirá: valeu, meu servo, porque tu foste até o final, porque tu foste até o alvo, que eu propriamente entra no gozo do teu Senhor, do meu Pai. E assim foi, igreja, mesmo não querendo, mas sentindo as dores e os gemidos das mães, das vizinhas, dos quarteirões. Logo ela esposo pegou o menino, que ainda nem nome tinha, colocou dentro da cesta perfumada e desceu aquele menino no corpo do rio que estava sendo grande Nilo, o rio do Egito. E diz-nos a palavra que ali o Senhor Deus dos céus, ele vai começar a tratar. Ali o Senhor Deus vai começar a trabalhar. Ainda que ele vai atentar e habitar mediante uma família pagã, ainda que ele vai agora se sair de todos os costumes daquilo que pai logo e lá da grande lei havia ensinado, mas Deus vai estar com a mão em cima daquela criança, e pelo espaço de tempo aquela criança, e vai estar dentro do palácio do rei, e sendo e tido como filho da filha de Faraó. Mas esse mesmo Deus, ele precavirá de um dia tirar-se aquela criança de lá. Amados, nós entendemos que há 3 períodos na vida de Moisés. 3 períodos, igreja. Diga ao seu irmão: 3 fases da vida de Moisés. Olha para o seu irmão com voz forte e com voz varonil, diga: irmão, 3 fases na vida de Moisés.